Olá, eu me chamo Carlos Henrique Souza Vilas Boas e neste vídeo falarei sobre a relação entre estradas ou vias de acesso e desenvolvimento sociopolítico econômico. Entretanto, antes de nós iniciarmos a nossa discussão, é preciso que nós possamos alargar um pouco o conceito de estradas, que aqui serão entendidas de uma maneira mais ampla, ou seja, elas serão tanto rotas terrestres quanto hidrovias. E começando então da antiguidade, as primeiras civilizações, como todos sabem, surgem às margens de grandes rios e os utilizam como fontes de recursos hídricos para a agropecuária. Mas não é só isso. Esses rios também são rotas comerciais e vetores de coesão política de seus territórios. Os exemplos que nós temos destas primeiras civilizações são a Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates, e o Egito, do rio Nilo. E ainda na antiguidade, Roma talvez seja o império mais bem sucedido na projeção de poder e manutenção de coesão política de seus territórios, que aliás eram bastante diversos em termos linguísticos e culturais. Acredito que todos se lembram dos ditados: quem tem boca vai a Roma, ou todos os caminhos levam a Roma. Estes ditados são referências bastante claras à engenhosa rede de estradas que ligava Roma às suas províncias. Bem, já na transição da modernidade para a contemporaneidade, um exemplo bastante interessante de sucesso em consolidação territorial e desenvolvimento sociopolítico econômico ligado a estradas ou vias de acesso são os Estados Unidos da América. A construção da primeira ferrovia transcontinental marca com certeza o início da integração territorial deste país e talvez possamos dizer que até a escalada hegemônica dos Estados Unidos na política, comércio e cultura ocidental. No contexto nacional, verificamos que o Brasil ainda não conquistou plenamente a sua integração. Refiro-me às péssimas condições das rodovias, ao abandono das ferrovias e ao desprezo pelo potencial hidroviário que nós temos aqui através das nossas bacias hidrográficas e dos 4.000 quilômetros de costas navegáveis. Um caso emblemático é a rodovia Transamazônica, que com seus mais de 5.000 quilômetros inicialmente concebidos, deveria ligar a costa atlântica brasileira ao Pacífico através da selva amazônica. Este projeto foi um fiasco. Teve início em 1971, derrubou 70 milhões de hectares de mata e não foi concluído depois de quase 50 anos. A maior parte dos trechos da rodovia Transamazônica não são asfaltados. Bem, hoje em dia é também necessário que haja geração de energia para que uma região se integre do ponto de vista político, econômico e social. E outro grande fracasso de projeto desenvolvimentista estatal naquela região, refiro-me à região amazônica, mais especificamente no município de Altamira, foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, cuja obra causou danos ambientais irreversíveis praticamente à população que ali vive. Os índios que ali habitam são dezenas de comunidades indígenas, e a comunidade ribeirinha, que são milhares de pessoas, tiveram seu modo de vida completamente desestruturado pela construção daquela obra. A barragem da usina hidrelétrica alterou completamente a vazão do rio Xingu
destruindo berçário de peixes e inundando áreas de mata que apodreceram e diminuíram os níveis de oxigênio ali da água. Bem, estas duas obras falharam em integrar a região amazônica e desenvolvê-la. No caso da rodovia transamazônica, houve o ensejo de crimes naquela região, tais como extração ilegal de minerais, desmatamento para extração ilegal de madeira e grilagem de terras. No caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, nós tivemos uma completa degradação da área urbana de Altamira, explosão do tráfico de drogas, explosão da violência urbana e explosão dos casos de prostituição, sem contar a falência dos serviços básicos, essenciais, serviços públicos essenciais à população, porque o número de habitantes naquele local dobrou praticamente. Então eram 85 mil e pulou para mais de 190 mil durante a construção da hidroelétrica, de forma que a cidade não tinha condições de comportar tanta gente. Altamira, para se ter uma ideia, tem apenas 10% das casas com rede de esgoto e água encanada. Bem, eu vivo no sul de Minas Gerais, uma região completamente diversa da região transamazônica. Aqui nós temos uma grande rodovia, que é a Fernão Dias. A construção da Fernão Dias se deu em 1969 e a sua duplicação aconteceu em 2002. Liga dois centros urbanos completamente dinâmicos do ponto de vista econômico no contexto brasileiro, Belo Horizonte e São Paulo. 50% da economia mineira passa pela Fernão Dias, 20% do que é produzido nas indústrias de São Paulo e Minas Gerais passa pela Fernão Dias, então é uma área bastante dinâmica. Além disso, as condições de pavimentação e de sinalização da estrada são excelentes. Em 1968, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tentando integrar as micro-regiões do estado, decidiu construir um distrito industrial aqui na cidade, que hoje abriga 20 empresas que são essenciais para a economia local, empregando e movimentando a economia da cidade. Esta discussão tem a intenção justamente de fazer despertar a sociedade brasileira, a iniciativa privada e as autoridades públicas para o fato de que as vias de acesso serem completamente importantes para o desenvolvimento do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso tenham algum comentário, deixem aqui postado. Muito obrigado.